Olá, Pai seja convosco. Bem-vindos, queridos participantes, a mais um emocionante capítulo de nossa jornada de estudo e reflexão. Hoje, embarcamos em uma busca profunda por entendimento, dedicados a desvendar os mistérios e lições que este capítulo guarda para nós. Nosso caminho no aprendizado exige não apenas atenção, mas também dedicação e empenho. Cada página é uma oportunidade de expandir nosso conhecimento e fortalecer nossos alicerces espirituais. Convido a todos a mergulharem nesse capítulo com mente aberta e coração receptivo, prontos para absorver as verdades que nos aguardam. Antes de prosseguirmos, gostaria de lembrar a importância de se inscreverem em nosso canal. É por meio desse vínculo que fortalecemos nossa comunidade de aprendizado. Cada inscrição é um passo em direção a um compartilhamento mais amplo de conhecimento e experiência. O título A Igreja de Cristo, retrato bíblico e histórico sugere uma jornada pela compreensão profunda e contextualizada da Igreja, explorando não apenas suas raízes históricas, mas também sua fundamentação bíblica. Iniciar essa exploração é essencial, pois a Igreja, ao longo dos séculos, desempenhou um papel fundamental na vida espiritual e social das comunidades cristãs. Ao adentrar o campo da eclesiologia, mergulhamos em uma reflexão que vai além das estruturas físicas e rituais, buscando entender a verdadeira essência da comunidade cristã. A relevância desse estudo reside na compreensão de como a Igreja, como corpo de crentes, se enraiza na Bíblia e se desdobra ao longo da história. Nossa jornada não é apenas acadêmica, é uma busca por identidade, significado e propósito. Ao entendermos a Igreja à luz da Escritura e da trajetória histórica, não apenas enriquecemos nosso conhecimento, mas também lançamos luz sobre os desafios e oportunidades que a Igreja enfrenta nos tempos modernos. Este é um convite para explorar não apenas o que a Igreja é hoje, mas como ela se moldou ao longo dos tempos, influenciada por contextos culturais, desafios teológicos e movimentos espirituais. A introspecção nesses aspectos permite-nos não apenas compreender, mas também apreciar a diversidade e a riqueza da Igreja de Cristo. Afinal, entender a história é essencial para navegar no presente e construir o futuro. Neste contexto, adentramos os corredores da eclesiologia, onde a palavra e a história se encontram para revelar o retrato vivo da Igreja de Cristo. Desafios contemporâneos, desafios na identidade evangélica. Ao explorarmos os desafios contemporâneos que a Igreja enfrenta, é inevitável confrontar a complexidade dos questionamentos internos à identidade evangélica. Este não é apenas um exame superficial, mas uma imersão profunda nas tensões e transformações que moldam a expressão moderna do evangelicalismo. A sociedade contemporânea apresenta desafios singulares à identidade evangélica, desencadeando uma reflexão crítica sobre como a Igreja se posiciona diante de questões morais, sociais e culturais. A discussão não está confinada a debates teológicos, mas se estende à interseção entre fé e prática, confrontando a Igreja com dilemas éticos e culturais complexos. Os desafios na identidade evangélica emergem, em parte, da diversidade de interpretações e abordagens dentro do próprio movimento evangélico. Enquanto alguns segmentos mantêm uma postura mais conservadora, outros adotam uma abordagem mais progressista, gerando tensões e diálogos que questionam o que significa ser evangélico no século XXI. Além disso, a Igreja enfrenta a pressão externa de se adaptar a uma cultura em constante mudança. Os valores contemporâneos muitas vezes colidem com as convicções tradicionais, levando a questionamentos sobre como os evangélicos devem se posicionar em questões como sexualidade, justiça social e meio ambiente. Nesse cenário desafiador, a Igreja é chamada a reafirmar e, ao mesmo tempo, reconsiderar sua identidade evangélica. Isso requer uma abordagem equilibrada que reconheça a necessidade de fidelidade às Escrituras, ao mesmo tempo em que se engaja de maneira sensível com as dinâmicas culturais emergentes. A busca por respostas não é apenas uma tarefa teológica, mas um chamado à autenticidade e relevância em meio às mudanças de nosso tempo. Assim, os desafios na identidade evangélica não são apenas obstáculos a serem superados, mas convites à reflexão profunda, diálogo respeitoso e à busca contínua pela verdade e integridade no testemunho cristão. Enfrentar esses desafios não é apenas uma necessidade, mas uma oportunidade de refinar e fortalecer a identidade evangélica em um mundo em constante evolução. Em nossa jornada pela história bíblica, agora nós voltamos para um período crucial e fascinante, os patriarcas e indivíduos do Antigo Testamento.
Estas não são simplesmente de pessoas antigas, são relatos que delineiam os alicerces espirituais da comunidade que, ao longo do tempo, evoluiria para se tornar a Igreja de Cristo. Começamos com Abraão, o patriarca venerado, chamado por Deus para empreender uma jornada de fé extraordinária. Ao seguir a voz divina, Abraão deixou sua terra natal, confiando na promessa de uma descendência numerosa. Sua história é tecida com momentos de desafio, como a espera ansiosa por Isaque, o filho prometido. Abraão, contudo, permaneceu firme na fé, revelando uma confiança que se tornaria uma lição para a Igreja em todas as eras. Avançando encontramos Jacó, o neto de Abraão. Sua história é repleta de intrigas familiares, conflitos e, no final, uma transformação profunda. Jacó, cujo nome foi alterado para Israel, simboliza a jornada espiritual da Igreja. Sua vida reflete as lutas internas, os desafios familiares e as mudanças de caráter necessárias para o desenvolvimento da fé. Esses patriarcas e indivíduos não são apenas personagens históricos, são os pioneiros da fé, moldando o caminho para a compreensão mais profunda da vontade divina. Suas vidas, entrelaçadas com desafios e fundamentadas na fé, representam os primeiros passos na extraordinária jornada do povo de Deus. Ao explorarmos este slide, somos transportados para as origens da trajetória espiritual que culminará na formação da Igreja, conectando-nos às raízes de nossa própria fé. Ao adentrarmos na Era Mosaica, somos levados a um capítulo fundamental na história do povo de Deus. Sob a liderança carismática e inspirada de Moisés, Israel empreendeu uma jornada que vai além das fronteiras geográficas. Foi uma jornada espiritual profunda pelo deserto árido e desafiador. A condução de Israel não foi apenas física, mas também espiritual. Moisés emergiu como um líder divinamente escolhido, guiando o povo através de provações e tribulações. Durante esse período, no Monte Sinai, ocorreu um evento transcendental que moldaria o destino espiritual de Israel, a entrega dos 10 mandamentos. Esses mandamentos não eram meramente um conjunto de regras, eram os alicerces morais e espirituais que delineavam a relação entre Deus e seu povo. Através desses preceitos, a comunidade de Israel recebeu direcionamentos divinos sobre como viver em justiça, santidade e harmonia. A entrega dos 10 mandamentos não apenas forneceu um código ético, mas também estabeleceu uma aliança especial entre Deus e Israel, marcando a comunidade como seu povo escolhido. A Era Mosaica não foi apenas um capítulo histórico, foi um período de formação crucial para a identidade espiritual de Israel. A liderança de Moisés e a revelação dos 10 mandamentos moldaram a consciência e a espiritualidade da comunidade, preparando o terreno para o que estava por vir na história da salvação. Neste slide, somos transportados para esse momento significativo, testemunhando como a orientação divina durante a Era Mosaica contribuiu para a formação do povo de Deus. Neste segmento, direcionamos nossa atenção aos profetas e à antecipação da nova aliança. Isaías, Jeremias e outros mensageiros divinamente inspirados proclamaram mensagens que transcendiam as limitações do presente, carregando consigo uma esperança profunda e uma promessa de restauração. Esses profetas não eram apenas porta-vozes, mas visionários que vislumbraram um futuro onde o relacionamento entre Deus e seu povo seria completamente renovado. Isaías, por exemplo, pintou quadros vívidos de redenção e consolação, destacando um servo sofredor que traria cura e reconciliação. Jeremias, por sua vez, trouxe à tona a imagem da nova aliança, uma aliança não escrita em tábuas de pedra, mas gravada nos corações humanos. Esses profetas não estavam apenas delineando contratos, estavam transmitindo a essência do desejo divino por uma comunhão mais profunda e significativa com seu povo. A promessa da nova aliança não era apenas uma transação, era uma expressão do anseio de Deus por uma conexão mais íntima e pessoal com a humanidade. Essa aliança, diferentemente das anteriores, não seria baseada apenas em regras, mas na transformação interna dos corações. A ênfase não estava apenas nas ações exteriores, mas na mudança interior, apontando para um relacionamento restaurado e renovado entre Deus e seu povo. Esses antecedentes estabeleceram as bases teológicas e espirituais para a obra redentora de Cristo na nova aliança, um tema que será aprofundado em nossa apresentação. Ao entendermos o contexto profético e as promessas que antecederam a vinda de Cristo, somos conduzidos a uma apreciação mais profunda da magnitude da graça e do amor de Deus revelados na nova aliança.
Neste mergulho profundo nos ensinamentos de Jesus, abordaremos como ele moldou e fundamentou a compreensão da Igreja no contexto do Novo Testamento. A missão de Jesus vai além de simplesmente cumprir as profecias do Antigo Testamento, ele introduz uma nova perspectiva à ideia de comunidade de fé. Ao longo de seus ensinamentos, Jesus estabeleceu uma continuidade essencial com a antiga aliança. Ele não veio para invalidar, mas para dar pleno significado ao propósito divino. Suas palavras e ações conectaram os princípios fundamentais do Antigo Testamento à nova realidade da Igreja, proporcionando uma compreensão mais profunda da relação entre Deus e seu povo. Particularmente significativas foram as parábolas que Jesus compartilhou. Cada história carregava consigo lições que transcendiam as barreiras do tempo e da cultura, moldando a mentalidade da nova nação espiritual que estava se formando. Essas parábolas não eram apenas contos, eram janelas para compreender a natureza do reino de Deus e o papel transformador da comunidade de fé. Ao explorarmos esse aspecto dos ensinamentos de Jesus, compreenderemos melhor como ele lançou as bases para uma compreensão mais profunda e espiritual da Igreja. Este slide é uma jornada para além das palavras, explorando o significado por trás dos ensinamentos de Jesus e como eles ecoam através dos séculos na experiência da comunidade cristã. Ao explorarmos a continuidade da aliança no Novo Testamento, mergulhamos na maneira como Jesus moldou e conectou a espiritual estabelecida no Antigo Testamento à sua consumação no Novo Testamento. Em vez de abolir as antigas promessas, Jesus as cumpriu de maneira gloriosa, proporcionando um entendimento mais profundo do propósito divino. O cerne da missão de Jesus estava em trazer pleno significado e cumprimento às expectativas da antiga aliança. Ele não veio para desfazer, mas para preencher com um significado mais profundo e espiritual. A jornada espiritual que começou nos tempos do Antigo Testamento encontrou sua culminação na presença redentora de Jesus, solidificando assim a união entre as antigas promessas e a manifestação do reino de Deus na terra. Ao examinarmos este aspecto, veremos como Jesus, em suas palavras e ações, não apenas conectou os ensinamentos do Antigo Testamento à nova realidade da Igreja, mas também estabeleceu uma ponte entre o passado e o presente. Ele se tornou a chave que abriu as portas para uma compreensão mais profunda da aliança divina e como ela se desdobrava na história da salvação. Este slide é uma contemplação sobre a riqueza espiritual da continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, destacando como a promessa divina não foi esquecida, mas plenamente realizada na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos aprofundar nossa compreensão sobre o episódio narrado em Mateus 16, onde Jesus proclama que Pedro seria a rocha sobre a qual ele edificaria sua igreja. Este momento crucial é um ponto de inflexão na história da Igreja, revelando insights profundos sobre a natureza e o propósito da comunidade cristã no Novo Testamento. Ao analisarmos o simbolismo por trás da declaração de Jesus, é essencial considerar o contexto cultural e religioso da época. A metáfora da rocha era significativa, denotando estabilidade, solidez e confiabilidade. Ao designar Pedro como esta rocha, Jesus estava, de fato, apontando para a liderança e a fundação essenciais que Pedro desempenharia na construção da comunidade dos seguidores de Cristo. No entanto, é vital compreender que a ênfase real não estava apenas em Pedro como indivíduo, mas na confissão de fé que ele expressou. A verdadeira rocha sobre a qual a igreja seria construída não era Pedro em si, mas a confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração confessional tornou-se a pedra angular da comunidade cristã, destacando a centralidade da fé em Cristo na formação e edificação da Igreja. Ao mergulharmos nesse episódio, ganhamos uma compreensão mais rica da dinâmica espiritual que fundamenta a Igreja no Novo Testamento. É um testemunho da soberania e da sabedoria divina na escolha de líderes e na construção de uma comunidade baseada na confiança em Jesus como o alicerce supremo. Este momento em Mateus 16 é uma peça fundamental no quebra-cabeça da formação da Igreja cristã, delineando o papel essencial da fé em Cristo como a pedra angular da comunidade dos crentes. Evolução ao longo dos séculos. Um olhar sobre a Igreja antiga. Ao adentrarmos neste slide, somos transportados para os primórdios da fé cristã, um tempo marcado pela efervescência espiritual e pela consolidação dos fundamentos da Igreja. A Era da Igreja Antiga, que abrange os séculos e a Sexta, é um capítulo fascinante da história cristã.
Nos primeiros séculos, a comunidade cristã emergiu em um contexto desafiador, enfrentando perseguições e buscando definir sua identidade diante das tradições religiosas existentes. Veremos como a disseminação do cristianismo, apesar das adversidades, contribuiu para a formação de uma comunidade coesa. Os concílios desempenharam um papel crucial nesse período, moldando doutrinas e resolvendo controvérsias teológicas. Figuras proeminentes, como os pais da Igreja, deixaram um legado duradouro, contribuindo para a teologia e prática cristã. Além disso, exploraremos como a Igreja primitiva se organizou, desenvolvendo estruturas hierárquicas e liturgias que ainda ecoam em muitas tradições contemporâneas. Este mergulho na Igreja Antiga é essencial para compreendermos as raízes profundas que sustentam a fé cristã ao longo dos séculos. Evolução ao longo dos séculos, a Era Medieval da Igreja. Ao cruzarmos o limiar do slide que abrange a Era Medieval da Igreja, mergulhamos em uma época rica em complexidades e influências. Os séculos VII a XV testemunharam a ascensão e queda de impérios, mas, acima de tudo, foram moldados pela presença onipresente da Igreja Católica. Nessa era, a Igreja não era apenas uma instituição religiosa, era uma força unificadora que permeava todos os aspectos da vida medieval. O Sacro Império Romano, um entrelaçamento intrincado entre autoridade religiosa e secular, será destacado, revelando as dinâmicas complexas entre a Igreja e o Estado. As Cruzadas, movimentos militares com motivação religiosa, também deixaram uma marca indelével neste período. Abordaremos não apenas os eventos em si, mas também como essas campanhas influenciaram a mentalidade da época e as interações entre culturas. Além disso, exploraremos o papel das universidades medievais como centros de aprendizado e disseminação do conhecimento, muitas vezes mantidas ou influenciadas pela Igreja. O desenvolvimento da teologia, filosofia e ciência neste contexto será uma parte essencial de nossa exploração. Nesse cenário dinâmico, examinaremos as transformações na estrutura e prática da Igreja, destacando como ela evoluiu para atender às necessidades da sociedade medieval. Este mergulho na Era Medieval é uma jornada fascinante pela complexa tapeçaria da história eclesiástica. A Igreja Reformada, século XVI. Adentraremos agora no terceiro slide da seção Evolução ao longo dos séculos, focalizando nosso olhar no intrigante período da Reforma do século XVI. Este foi um capítulo revolucionário que desafiou vigorosamente as práticas sedimentadas da Igreja medieval. Ao explorarmos esse período tumultuado, nos deparamos com figuras notáveis que desempenharam papéis cruciais na transformação da paisagem eclesiástica. Martinho Lutero, com sua ousadia ao afixar as 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg, e João Calvino, com suas profundas contribuições teológicas, emergem como líderes centrais desse movimento de reforma. Esses reformadores não buscaram apenas ajustar detalhes periféricos, ao contrário, seu objetivo era uma revisão completa da doutrina e das práticas da Igreja. Movidos pela convicção de que a verdadeira essência do cristianismo estava obscurecida por tradições desnecessárias e distorções doutrinárias, eles propuseram uma volta às raízes da fé cristã primitiva. Durante este período, as fissuras na unidade da Igreja tornaram-se evidentes, levando a divisões significativas. No entanto, paradoxalmente, essas divisões também lançaram as bases para diversas tradições cristãs contemporâneas, moldando o cenário teológico de maneiras que ainda reverberam nos dias de hoje. Explorar a reforma do século XVI é essencial para compreender as origens das diversas tradições cristãs que compõem o panorama religioso moderno, além de oferecer insights profundos sobre a dinâmica entre tradição e renovação na história da Igreja. Povo de Deus, novo povo sem limitações. Ao adentrarmos no significado profundo da metáfora povo de Deus, somos transportados para a riqueza conceitual que Paulo atribui à Igreja. A analogia vai além de uma simples comunidade, ela descreve um novo povo, uma comunidade transcendente. Paulo, em suas epístolas, habilmente desenvolve essa imagem, pintando a comunidade cristã como um corpo unificado que vai além das limitações étnicas, culturais e sociais. Paulo estava consciente da tendência humana para dividir, categorizar e criar fronteiras. No entanto, ao chamar a Igreja de povo de Deus, ele desafia essas categorias convencionais. Esta não é uma comunidade restrita por linhas étnicas, não é definida por barreiras culturais e não está confinada por limitações sociais.
É uma assembleia de pessoas redimidas, unidas pela fé em Cristo. Explorar essa metáfora nos leva a contemplar a universalidade da mensagem cristã. Em um mundo frequentemente dividido, a Igreja é apresentada como uma expressão tangível da unidade em Cristo. Não importa de onde vem, qual é a sua história ou quais são as suas circunstâncias, no corpo de Cristo, todos são co-herdeiros da graça divina. Ao refletirmos sobre o povo de Deus, somos desafiados a transcender nossas próprias limitações percebidas e abraçar a amplitude da família da fé. Essa metáfora não é apenas uma descrição, é um convite à comunhão, à quebra de barreiras e à aceitação mútua. É uma visão de uma comunidade que reflete a imagem do Criador, onde a diversidade é celebrada, e a unidade é forjada na adoração comum. Assim, enquanto exploramos essa metáfora, somos convidados a reconsiderar nossa compreensão de comunidade e abraçar a ideia de que, na Igreja, somos parte de algo muito maior, o eterno e universal povo de Deus. Corpo de Cristo, unidade e interdependência. Ao prosseguirmos em nossa jornada pelo entendimento das metáforas centrais da Igreja, somos imersos na riqueza simbólica da imagem do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, mestre em utilizar metáforas visuais, escolhe essa analogia para transmitir a profunda unidade e interdependência que caracterizam a comunidade cristã. Imagine um corpo humano. Cada parte, por menor que seja, contribui para o funcionamento global. O dedo não pode dizer à mão que não precisa dela, assim como o olho não pode dispensar o pé. Da mesma forma, Paulo ilustra que cada membro da Igreja desempenha um papel vital, único e irreplicável, no corpo de Cristo. A metáfora do corpo de Cristo vai além de uma simples descrição, ela é uma chamada à ação e colaboração. Cada crente é convocado a reconhecer sua importância no contexto mais amplo da comunidade. Não se trata apenas de estar presente, é sobre participar ativamente e contribuir com os dons e talentos únicos que cada pessoa traz. Ao explorarmos essa metáfora, somos confrontados com a ideia de que a verdadeira força da Igreja está na diversidade e na colaboração de seus membros. Não somos chamados a competir, mas a complementar uns aos outros. Cada parte do corpo, com suas peculiaridades, é essencial para a saúde e o crescimento do todo. Portanto, ao abraçar a metáfora do corpo de Cristo, somos desafiados a cultivar uma mentalidade de interdependência, reconhecendo que, juntos, formamos uma comunidade mais forte e vibrante. Cada pessoa desempenha um papel crucial na manifestação do amor e do propósito de Cristo na Terra, e é através dessa interconexão que a verdadeira unidade se manifesta. Templo do Espírito, habitação divina na Igreja. Ao adentrarmos a terceira metáfora paulina, somos conduzidos à imagem majestosa da Igreja como o templo do Espírito. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Divino, utiliza essa metáfora para transmitir a profunda realidade da habitação de Deus na comunidade cristã como um todo. Imagine, se puder, a magnificência de um templo, um lugar dedicado à adoração divina. Agora, expanda essa visão para abranger não um edifício físico, mas a própria comunidade de crentes. Paulo sugere que, coletivamente, eles formam um lugar onde a presença divina escolhe residir. Essa metáfora ressalta a santidade intrínseca da Igreja, não como resultado de seus próprios méritos, mas como um reflexo da presença constante e transformadora do Espírito Santo. Cada pessoa, cada crente, torna-se um tijolo na construção desse templo espiritual juntos, eles proporcionam um espaço sagrado onde a comunhão com Deus não é apenas possível, mas vivida. A noção de ser o templo do Espírito também carrega um chamado à responsabilidade. Assim como um templo físico exige zelo e reverência, a comunidade cristã é convocada a manter a pureza e a dedicação espiritual. Essa metáfora recorda que, enquanto indivíduos, somos moradas vivas do Espírito, mas juntos, formamos um lugar sagrado onde a presença divina é manifesta de maneira poderosa. Ao explorar essa metáfora, somos desafiados a considerar a sacralidade da vida comunitária e a reconhecer a presença contínua de Deus entre os crentes. O templo do Espírito é, portanto, mais do que uma simples ilustração, é um convite à consciência constante da presença de Deus em nossa jornada coletiva de fé. O olhar para o futuro da Igreja. À medida que concluímos nossa jornada através das ricas metáforas paulinas que pintam o retrato da Igreja, encontramo-nos diante de um olhar contemplativo para o futuro.
Este slide é mais do que uma simples conclusão, é um convite à reflexão sobre como essas metáforas continuam a ser relevantes para o papel e a missão da Igreja não apenas nos dias atuais, mas nos desafios e oportunidades que o futuro nos reserva. Ao lançarmos o olhar para o horizonte que se desenha à frente, somos instigados a considerar as implicações práticas dessas metáforas na vida da comunidade cristã contemporânea. Elas não são meras palavras ou conceitos abstratos, mas guias sólidos que moldaram e continuam a moldar a visão e a prática da Igreja. Como o povo de Deus, somos desafiados a transcender limitações e abraçar a universalidade da mensagem cristã. Como o corpo de Cristo, somos chamados a reconhecer e celebrar a unidade na diversidade, compreendendo a interdependência vital de cada membro. E como o templo do Espírito, somos lembrados da presença constante e transformadora de Deus na nossa comunidade. Neste momento de reflexão, consideramos como essas metáforas podem inspirar e orientar a Igreja nos desafios e oportunidades do século XXI. Como elas informam nossa resposta aos dilemas éticos contemporâneos. Como moldam nossa compreensão da missão e serviço na sociedade atual. Este não é apenas um encerramento, mas um convite à continuidade do diálogo e da aplicação prática dessas ricas imagens que Paulo nos legou. Pois, assim como a palavra de Deus é viva e eficaz, essas metáforas continuam a pulsar com relevância, iluminando o caminho da Igreja enquanto ela avança no seu compromisso com a fé e a missão. Conclusão: uma visão ampliada da Igreja. À medida que nos aproximamos do término desta jornada pelo panorama da Igreja, somos convidados a contemplar uma visão ampliada, uma síntese das muitas facetas que exploramos. O título deste último slide, Visão Ampliada da Igreja, não é apenas uma etiqueta, é um convite para abraçar uma perspectiva mais abrangente, inspirada tanto pela palavra quanto pela história. Nossa reflexão nos trouxe desde as sementes plantadas nos antigos patriarcas até as metáforas ricas que Paulo utilizou para descrever a Igreja. Recordamos as eras da Igreja antiga, medieval e reformada, cada uma marcada por desafios, transformações e, acima de tudo, uma busca contínua pela verdade e autenticidade. Agora, ao chegarmos à conclusão, relembramos a visão bíblica da Igreja como mais do que uma instituição ou uma mera organização humana. A Igreja, como descrita na Sagrada Escritura, é um organismo divino, um corpo vivo que cresce e se desenvolve sob a direção do próprio Deus. Este não é um encerramento definitivo, mas um convite para continuar a jornada de descoberta, aprendizado e aplicação. Ao abraçarmos essa visão ampliada da Igreja, somos desafiados a considerar não apenas o que a Igreja foi no passado, mas o que ela pode e deve ser no futuro. Este é um chamado para um constante renascimento, uma renovação que reflete a vitalidade e a dinâmica do Espírito Santo que habita em nós. Que esta conclusão não marque o fim, mas sim o início de uma jornada mais profunda na compreensão da Igreja como o povo de Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito. Que possamos, juntos, continuar a explorar, aprender e viver essa visão ampliada da Igreja em nossas comunidades e no mundo ao nosso redor. Resumo. O capítulo 10 aborda a eclesiologia, a doutrina da Igreja de Cristo, destacando desafios contemporâneos e traçando uma visão bíblica e histórica. Antes de Cristo, Deus trabalhou com indivíduos, e no Antigo Testamento, formou uma aliança com o povo de Israel. No Novo Testamento, a Igreja é estabelecida pelos discípulos de Jesus, destacando a liderança de Pedro. A Igreja primitiva se desenvolveu com base no ensino apostólico e na liderança de servos. Na história, a Igreja Antiga viu a centralização do poder episcopal, enquanto a Igreja Medieval testemunhou a ascensão do papado. A Reforma trouxe ênfase na Igreja invisível e o sacerdócio de todos os crentes. O capítulo conclui com 3 metáforas paulinas que resumem a essência da Igreja: povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito. A Igreja é vista como um organismo divino, indestrutível e abrangente, composta por crentes nascidos do Espírito. A visão da Igreja é expandida para além das fronteiras locais e denominacionais, reconhecendo-a como um organismo divino, fundamentalmente ligado à Trindade. Apesar da imperfeição humana, a Igreja é considerada uma obra divina, sendo o povo de Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. O capítulo destaca o privilégio dos crentes em fazer parte desse organismo e contribuir para seu crescimento. Em resumo,
o capítulo explora a evolução da Igreja desde o Antigo Testamento até a Reforma, destacando sua natureza divina e sua expressão nas metáforas do Novo Testamento. Enfatiza a importância da visão ampliada da Igreja como um organismo divino que transcende limitações humanas e denominacionais. Questionário. Pergunta 1. De que forma o povo de Deus no Antigo Testamento prefigurava a Igreja do Novo Testamento? De que forma era diferente? Resposta. No Antigo Testamento, o povo de Deus prefigurava a Igreja do Novo Testamento por meio de sua relação especial com Deus, a observância de leis e práticas religiosas. No entanto, era diferente, pois a compreensão do plano de salvação e a presença do Espírito Santo eram mais parciais e não tão universalmente acessíveis como na era do Novo Testamento. Pergunta 2. Jesus falou que edificaria a sua igreja sobre uma pedra, Mateus 16:15 a 19. Quem ou o que foi esta pedra? Resposta. A pedra sobre a qual Jesus disse que edificaria a sua igreja era a declaração de Pedro sobre a identidade de Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão de fé foi a fundação sobre a qual a igreja seria construída. Pergunta 3. Qual foi o evento que deu início à Igreja de Cristo? Resposta. O evento que deu início à Igreja de Cristo foi o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme descrito em Atos 2. A partir desse momento, os discípulos foram capacitados para testemunhar e a Igreja começou a se formar. Pergunta 4. Em sua opinião, o que é que levou a Igreja a abandonar a sua simplicidade original e ir em direção ao domínio total de pessoas e até do Estado? Resposta. Diversos fatores históricos contribuíram para a mudança da simplicidade original da Igreja, incluindo a ascensão ao poder, a acomodação com práticas pagãs e a fusão com o Estado. A busca por influência política e poder contribuiu para a transformação da Igreja. Pergunta 5. Das 3 metáforas paulinas da Igreja, povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito, qual a mais significativa para você? Por quê? Resposta. Das 3 metáforas paulinas da Igreja, a mais significativa para mim é o corpo de Cristo. Essa metáfora destaca a interconexão e interdependência dos membros, ressaltando a importância de cada indivíduo no contexto da comunidade cristã. O corpo de Cristo representa a unidade na diversidade, enfatizando a colaboração e a complementaridade entre os crentes. Chegamos ao fim de mais uma etapa significativa. Espero que cada um de vocês tenha encontrado inspiração e compreensão nas palavras que exploramos juntos. Nosso compromisso com o conhecimento e crescimento espiritual é o que nos impulsiona. Agora, gostaria de pedir a todos que considerem se inscrever no canal, se ainda não o fizeram. Sua participação é vital para fortalecer nossa comunidade e garantir que continuemos a explorar temas ricos e relevantes juntos. Cada inscrito é parte fundamental desse grupo dedicado à busca da sabedoria. Espero ansiosamente pelo retorno de cada um de vocês no próximo capítulo. Juntos, continuaremos a trilhar este caminho de descobertas e aprendizado. Até breve!